O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ai, como eu amo esse trecho, gente, eu sou apaixonada. E hoje é dia de falar de um dos maiores escritores brasileiros do século XX, João Guimarães Rosa. Ele que é conhecido por reinventar a língua portuguesa, inclusive fez parte da terceira geração modernista, um período que foi muito marcado pelo rompimento das técnicas tradicionais do romance. Uma das marcas do Guimarães Rosa é justamente a linguagem, o trabalho com a palavra. Mas já que nós temos acesso a você, que é a filha dele, eu quero saber como é que era o Guimarães Rosa pai. Como é que a literatura entrava na casa, no dia a dia, no café da manhã, como é que era isso? O meu pai era, assim, engraçado, piadista, divertido e criativo. Até no modo de ensinar lições de vida, ele sabia criar. Por exemplo, ele era supersticioso, muito. Então ele me ensinava como proceder para me proteger contra o que ele achava perigoso. Rosa nasceu em 1908, ano em que o Machado de Assis falece. E eu estava vendo um comentário do professor Willy Boll, se eu não estou enganada, e ele comenta que o maior romancista do século XIX passa o bastão para o então maior romancista do século XX. Eu achei bastante simbólico esse comentário que ele fez sobre o ano em que um morre e o outro nasce. Mineiro, a gente nem gosta, né? Dá um orgulho, né? De falar mineiro, nascido em uma pequena cidade do interior de Minas chamada Cordisburgo. Inclusive vou deixar um trechinho de um vídeo aqui em que o Rosa fala um pouquinho da origem do seu nome e aí vocês vão ter o prazer de ouvir aquele sotaque maravilhoso de Minas que a gente nem gosta, né não? Herr Rosa, Sie haben einen Namen, den man im Deutschen kaum aussprechen kann. Jedenfalls mir macht das große Schwierigkeiten. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal etwas über Ihren Namen sagen? É interessante porque o meu nome tem um parentesco alemão, uma ascendência, deriva do suábio, dos suevos, que partindo daqui, no norte de Portugal, fundaram um reino. E Guimarães foi justamente o nome da capital. Filho de um comerciante da região, o Guimarães ele termina os estudos primários em Cordisburgo. Depois, em 1918, ele parte para BH, para casa dos avós, e aí então ele estuda no Colégio Arnaldo, inclusive um colégio super tradicional aqui de BH, que ainda existe. João Guimarães Rosa ele começou a estudar francês por volta dos 6 anos de idade, aí vem uma parte muito interessante da vida dele, da relação que ele teve com as línguas. Ele que foi poliglota, falou mais de 9 línguas, ele começa então a estudar francês sozinho, depois ele passa a estudar holandês com o padre da cidade que ele morava, que ele nasceu. Então é uma história muito inspiradora, inclusive. Ele se matriculou no curso de medicina aos 16 anos, em 1930, com 22, ele se forma. Esse é o ano que ele casa com a Lígia, a esposa com quem ele teve 2 filhas. Inclusive uma delas se chama Vilma, se eu não estou muito enganada, que eu assisti uma entrevista muito interessante, vou colocar aqui embaixo para quem tiver interesse. Ela que também é escritora e chegou a publicar um livro de memórias sobre o Guimarães. Ele era o escritor, o diplomata. Antes de tudo, era o médico do interior, onde eu nasci. Você sabe que ele é que fez o parto da minha mãe, no interior. Olha. Escolheu um lugar onde não havia médicos, porque ele era um idealista. Então ele anotava, como médico, as conversas com os clientes. Mas ele dizia uma coisa muito bonita: até o fim da vida, como se existisse fim de vida para Guimarães Rosa, não pode haver fim. Sempre é um recomeço. Mas ele dizia: o seu primeiro banho foram minhas lágrimas de alegria.
1930 foi um ano muito especial e importante para o Guimarães. Então é o ano que ele se forma, é o ano que ele casa, é o ano que ele começa a exercer a sua profissão. Inclusive ele vai para algumas cidades do interior para trabalhar como médico, tipo Itaúna, Barbacena. E é também o ano que ele começa a publicar os seus primeiros contos em uma revista chamada O Cruzeiro. Em 1934 ele faz um concurso para diplomata. Em 1938 ele é nomeado cônsul. E aí ele passa então a representar o Brasil em Hamburgo, na Alemanha. Lá ele fica até 42, que é o ano em que o Brasil entra em guerra contra a Alemanha. Nos anos 30, o Rosa ele começa a escrever histórias curtas, participa de alguns concursos, mas a primeira publicação mesmo dele acontece em 1946 com o livro Sagarana. João Guimarães Rosa foi o terceiro ocupante da cadeira de número 2 da Academia Brasileira de Letras, ele que foi eleito por unanimidade em 1963, mas ele só toma posse em 1967, mais especificamente dia 16 de novembro, e aí acontece algo muito trágico. 3 dias depois, no dia 19 de novembro de 67, ele sofre um infarto e morre. E ele que estava assim no auge da sua carreira de escritor, diplomata, 59 anos, falece no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, em 1967, o Guimarães Rosa seria indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Essa indicação, ela que iria ocorrer pelos seus editores alemães, franceses e italianos, acaba sendo barrada por causa da morte do escritor. E você? O que você sabe sobre a vida do Guimarães Rosa? Deixa aqui nos comentários alguma informação que porventura eu não tenha citado no vídeo que você saiba. Deixa nos comentários também se você já leu algum livro dele ou não. Inclusive, quando esse vídeo for ao ar, na quarta-feira, eu já estarei lendo O Grande Sertão Veredas e estou muito animada para essa leitura. Todos os links de como me encontrar nas redes sociais aqui no box de informações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau!